Olá, concurseiros, tudo bom? Estamos disponibilizando para vocês uma aula completa e gratuita sobre Política de Assistência Social, um módulo do nosso curso Jornada 2B de Serviço Social. Ficou interessado? Acesse o nosso site e confere um pouco mais. O link também está na descrição do vídeo. Bons estudos, até mais, tchau, tchau! Olá, pessoal. Então, vamos dar seguimento ao nosso conteúdo sobre o Sistema Único de Assistência Social. Vamos, então. Eu falei para vocês, dando prosseguimento a esse conteúdo do Sistema Único de Assistência Social, que falaríamos, num ponto final, sobre o serviço social, a visão, a análise que o serviço social faz, né, trazendo uma criticidade sobre a Política Nacional de Assistência Social. Então, assim, só fazendo uma breve recapitulação das aulas passadas, nós vimos que, antes da Constituição Federal de 1988, nós não tínhamos nenhuma regulamentação da política de assistência social, ou seja, não existia, né, nenhum conteúdo de assistência social legalizado, né, positivado, colocado em lei. A única iniciativa que o Estado toma em relação à assistência social, como todos já viram em aulas passadas, foi com a implementação, com a construção da Legião Brasileira de Assistência. Mesmo assim, foi uma instituição que trabalhava na perspectiva do assistencialismo. Então, a gente não tinha ainda, né, dentro daquele espaço, dentro daquele modelo de Estado que tínhamos naquele momento, a assistência social como direito, né, como garantia, institucionalizado, enfim. Ainda como práticas extremamente caritativas, assistencialistas, totalmente desvinculadas do que a gente entende por direitos. Pois bem, e aí a gente tem, a partir da Constituição Federal de 1988, né, nos artigos 203 e 204, né, uma regulamentação da política de assistência social. O texto constitucional traz isso em primeira mão e, em 1993, a gente vai ter essa regulamentação pela Lei Orgânica da Assistência Social. Então, a Lei Orgânica da Assistência Social, ela vai fundamentar, ela vai corporizar, né, o que a Constituição Federal de 1988 traz no que diz respeito à política de assistência social. E isso em 93, e em 2004 a implementação da Política Nacional de Assistência Social e, precisamente, um pouco à frente, se coloca em prática essa política na construção do SUAS. Então, o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, ele termina sendo o grande gerente dessa política e vai trabalhar esta política, a administração, a regulamentação, a formatação, a construção dessa política dentro do território nacional, como é que isso vai ser organizado dentro de um território tão vasto como é o território brasileiro. Pois bem, e aí a gente não pode, de forma alguma, minimizar a importância que a Política Nacional de Assistência Social tem. É óbvio que a gente não pode, né? Então, diante de todo o estudo sobre a elaboração da Política Nacional de Assistência Social e da construção do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, como grande organizador desta política dentro de todo o território nacional, a gente não pode dar o valor que isso tem. Agora, nós também não podemos fazer uma análise crítica, né? Trazer um olhar apoiado numa teoria crítica que aponte também como essa política ela foi sendo construída, como ela está no momento, né? E trazendo com a questão do direito, né? Da implementação da garantia do direito. Então, a gente não pode fechar os olhos também a isso. A gente precisa, sim, entender a importância que ela teve, mas também analisar do ponto de vista crítico, até porque quem está trabalhando dentro da política, vocês que pretendem trabalhar, né, com a política de assistência social diretamente ou indiretamente, porque a política de assistência social ela vai perpassar por todas as demais políticas. Então, assistente social sempre está trabalhando com a política de assistência social. Então, é preciso ter esse olhar, né, mais aguçado, esse olhar mais apurado, de entender essa política, né, de como ela se constitui dentro das bases práticas em que ela vai se constituindo enquanto política, né?
Pois bem, entretanto, a gente não pode desconsiderar que a construção do Sistema Único de Assistência Social vai ocorrer em um terreno totalmente fértil. Fértil para quê? Para fortalecimento da ordem econômica e política, e que, portanto, não tem nenhum interesse em, de fato, alterar a ordem vigente. É verdade, a gente sabe que, e aí a gente vê, no estudo que nós estamos fazendo, né, em relação à Política Nacional de Assistência Social, ao Sistema Único de Assistência Social, a gente percebe que, em nenhum momento, a política ela aborda questão social, multifaces da questão social. Então, tudo que a política vai colocando, né, no seu estudo são mínimos sociais, vulnerabilidades sociais, vicissitudes da vida. Então, faz uma desarticula de um conceito, de uma concepção maior, de uma compreensão maior, né, de um cenário econômico e político que nós sabemos que muitas dessas questões todas, aliás, todas as questões que se trabalham diretamente com a política de assistência social, elas são oriundas de uma questão maior. A gente entende a questão social e sabe que a questão social ela resulta exatamente de um sistema econômico altamente excludente, né, que não prima pela justiça social, né, que não redistribui a riqueza produzida de forma igual, de forma equânime. Então, a gente sabe que todas essas questões que emergem dessa relação e que são colocadas pela política de assistência social, elas não têm o viés pela política, né, do olhar mais crítico, do olhar mais global. O que é que significa isso? Vamos esmiuçar mais um pouquinho. Olha, quando fala das vicissitudes da vida, então vai trabalhar na perspectiva de atender a pessoa, por esta pessoa estar passando por algumas situações de violência, violência familiar, violência sexual, crianças e adolescentes, os direitos que não são resguardados, que não são protegidos dessas crianças, mulheres, idosos, enfim, mas tudo dentro de uma perspectiva da política, sem uma articulação com um contexto maior. Então, as vicissitudes da vida, olha, pessoas que estão passando por situações de vulnerabilidade social, né, situações de violência, então como se aquilo fosse algo do indivíduo, e a gente sabe que, olha, as violências que a política coloca, as violências, as violações de direito, são situações, obviamente, que existem, são situações postas, mas são situações que, se a gente vai colocar dentro de um contexto, a gente vai fazer uma análise dentro de um cenário, a gente percebe que são situações oriundas de uma questão muito maior. Então, a gente não pode individualizar os problemas. E a política de assistência social, ela traz essa perspectiva, né, da individuação. Então, coloca para o indivíduo a perspectiva do indivíduo. Então, não se fala que a violação dos direitos, né, ou que alguma situação que envolve o indivíduo no sentido de vulnerabilidade ou mesmo um direito que não foi garantido, isso não é colocado na questão na perspectiva da política como algo maior. Por exemplo, o acesso à política de saúde, o acesso à política da previdência social, né? Então, não faz esse parâmetro articulando com um contexto maior. Então, esse é um ponto que a gente deve colocar e ter, né, essa crítica mais aguçada, mais apurada, para entender como é que esse processo ele vai se desenvolvendo. Outra questão também, olha, a gente viu os eixos que estruturam a política de assistência social. Vimos isso na aula passada. Então, a centralidade é na família. Então, a família ela vai ser empoderada, a família vai ser trabalhada, né? Da perspectiva da política de assistência social, a família ela tem que ser fortalecida para que ela consiga, né, agregar os seus membros, né, e junto com os seus membros transformar as situações vivenciadas. Então, a gente percebe que a centralidade na família, a matricialidade na família é uma questão recorrente de início da profissão que coloca no indivíduo a responsabilidade, apesar de que a política coloca uma corresponsabilidade, o Estado ele tem a primazia, mas ele compartilha isso com municípios, com estados e também com a sociedade civil, no sentido, através dos conselhos, das conferências, são eixos, né, de estruturação da política de assistência social. Embora a gente perceba que
esse trabalho focalizado na família é um trabalho muito mais e termina por identificar na família e trazer para a família uma sobrecarga de responsabilidade que poderia ser, dentro de uma perspectiva mais geral, trabalhada em uma outra vertente, né, de entender e não de reforçar que o problema está no indivíduo, né, que as vicissitudes são causadas, são ocasionadas por aquele indivíduo, naquele indivíduo, por situações da vida daquele indivíduo. E não é bem assim. A gente sabe que dentro de uma perspectiva maior, de entendimento desse sistema econômico que a gente vive, né, e aí emerge a questão social como o objeto de trabalho do serviço social, a gente entende que as manifestações dessa questão social é que vão desencadear todas essas situações que são objeto de intervenção da política. Então, a proteção social a que se refere a política, como objetivo da política de assistência social, a proteção, a garantia, né, da universalização de direitos, ela está indo por uma mão, né, contrária quando se afirma, né, a individuação dos problemas, né, naquela perspectiva das vulnerabilidades, né, dos riscos sociais. Isso se desarticula um pouco de uma situação bem maior. Então, é preciso a gente ter um olhar mais atento, um olhar mais apurado para esta questão, para que a gente não entenda, não receba para que nós não nos tornemos meros reprodutores de uma política que foi construída. E sabemos que o modelo de política que a gente tem dentro desse cenário, né, dentro do capitalismo, são políticas que, obviamente, elas surgem de uma contradição, de uma correlação de forças, mas que, na verdade, surgem para atender aos interesses do capitalismo. Então, a política de assistência social, vamos voltar um pouco à aula passada, que a gente entende, a política de assistência social foi a última das políticas a integrar a Seguridade Social brasileira, né? Ela foi engavetada durante muito tempo. E do tempo que ela vigorou nos artigos da Constituição Federal, até o tempo em que a Lei Orgânica da Assistência Social foi regulamentada, em 93, olha o intervalo de tempo que durou para que isso realmente fosse, para que a política de assistência social realmente fosse alçada à condição de política pública, de direito do cidadão e dever do Estado de prestá-la. Então, a gente tem que ter muita atenção a isso. E aí vocês podem estar perguntando, bom, mas por que essas indagações agora, né? Isso cai em concurso público? Olha, talvez não dessa forma, mas vai contribuir, vai ajudar, vai favorecer muito no entendimento, na visão crítica mais apurada, né, que vocês estão formando e, obviamente, que isso vai influenciar na resolução de questões. A gente tem que ter esse olhar, né, mais crítico, baseado numa teoria crítica, que nos mostre realmente como é que essa política ela está na realidade atual e realmente atendendo a quais interesses. É uma política que traz como objetivo a emancipação do ser humano, mas dentro desse formato, dentro desse contexto, dentro dessa realidade que a gente tem, com a proposta de capitalismo, né, o neoliberalismo imperando, né, quando a gente sabe que, olha, o que é o neoliberalismo? Nessa reforma, nessa organização neoliberal, os mínimos, as políticas sociais, elas começam a ser precarizadas, elas têm um déficit muito grande na questão do repasse do orçamento, porque toda a atenção e incentivo é voltado para a questão mercadológica. Então, o econômico ele se sobrepõe aos interesses e às necessidades sociais de uma forma geral. Então, a gente precisa ter muita atenção a essa questão e isso, obviamente, que vai trazer também um olhar, um pensamento mais crítico que vai contribuir para que vocês possam responder às questões de uma forma mais tranquila, com mais criticidade, que é o que a gente prima, né? Bom, ao contrário, só para fortalecer ainda mais o nosso pensamento, ao contrário, conforme entendimento em alguns autores do serviço social, na discussão das políticas sociais, a política de assistência social não busca uma alteração da ordem vigente, porque, na verdade, é uma conformação dessa ordem, né? Mas a manutenção da ordem capitalista, sob os ditames de quem? Da política neoliberal, o que se desdobra em controlar a pobreza, mantendo e reproduzindo a fonte que nutre e fortalece a reprodução da pobreza. E se a gente for, e aí
aí faz um resgate das revisões que vocês irão fazer, provavelmente já devem estar fazendo em relação à Lei Orgânica da Assistência Social, o Sistema Único de Assistência Social. Vocês podem perceber isso, que durante todo o estudo da política, a gente não viu falar em questão social, né, em manifestações da questão social, muito pelo contrário, a gente ouviu falar em mínimos sociais, em vulnerabilidades sociais, né, então, proteção social, mas na perspectiva não de emancipar o indivíduo dentro do seu universo enquanto sujeito. E a gente sabe que a relação trabalho é uma relação que cria uma identidade, que o sujeito ele vai se construir na história a partir do seu trabalho. Então, pessoal, vamos finalizando aqui com essas palavras-chave aqui do conceito, né, que se traz sobre a criticidade da política neoliberal. Então, ficamos aqui e voltamos oportunamente. Até lá.